Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à aula de número 4 da disciplina de Bibliologia dentro do curso livre de Teologia, certo? Então nós estamos aí na aula de número 4, você tem a parte A, já está aí disponível para você a parte A. Hoje vamos fazer na aula 4 a parte B e ainda nós teremos a parte C. Nós optamos então por dividir a aula 4 em 3 partes para que os vídeos não fiquem tão longos, certo? Então vimos aí a parte A, agora a parte B e então a parte C, tá certo? Vamos então avançar aqui, nós estamos dentro do assunto sobre os manuscritos e a transmissão do texto bíblico. Agora nós vamos então partir aqui, começando a nossa aula 4, parte B, nós vamos começar aqui neste tópico aqui, a doutrina da preservação das Escrituras. Nós já falamos no tópico 1 sobre os elos, né? Os elos da comunicação de Deus para nós vimos um pouquinho sobre isso. Lá no tópico de número 2, nós tratamos então sobre os materiais e instrumentos, né, utilizados na escrita. E também no tópico 3, nós falamos sobre por que Deus escolheu as línguas escritas, certo? E agora no tópico 4, a doutrina da preservação das Escrituras. Então nos tópicos de 1 a 3, basicamente então envolveu a questão da escrita e também a questão das línguas bíblicas, certo? Agora a partir do tópico 4, esse processo agora então de transmissão das escrituras sagradas, certo? Ou seja, do texto bíblico, a preservação das escrituras, ok? Então vamos lá, acompanhe aí em tela conosco, vamos caminhar então juntos. Diz assim: de acordo com o pastor e teólogo Paulo Anglada, a doutrina da preservação das Escrituras afirma que o texto bíblico revelado e inspirado por Deus para garantir seu fiel registro nas Escrituras tem sido cuidadosamente por ele preservado no decorrer dos séculos, de modo a garantir que aquilo que foi revelado e inspirado continue disponível a todas as gerações subsequentes, né? Veja só, essa doutrina é sustentada pela Confissão de Fé de Westminster, né? E ao afirmar que o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são, por isso, autênticos. Existem evidências bíblicas bastante razoáveis da doutrina da preservação das Escrituras. Encontram-se, por exemplo, nas Escrituras imperativos no sentido de se guardar ou preservar a palavra de Deus. E nós já vamos citar aqui alguns textos bíblicos então. Só antes, deixa eu fazer aqui uma breve nota, né, para você que vai nos ouvir, você aluno deste curso livre ou você que porventura terá contato de alguma forma com esse vídeo e quem sabe você já entende um pouco mais de crítica textual, a questão dos textos grego, né, do grego ali, né, o texto majoritário, o texto crítico, né, também o texto ali dos irmãos Wiltzer, né, conforme nós ainda veremos. Então, você que de repente já é mais familiarizado com a crítica textual, talvez você tenha conhecimento de que as falas aqui do teólogo Paulo Anglada, assim como eu também citarei Wilbur Pickering, você sabe que essas falas de preservação do texto estão ligados dentro da questão que envolve a preservação do texto majoritário, né? Então são defensores desta linha que se chama a preservação do texto majoritário. Então eu estou fazendo aqui a aplicação das falas desses referidos teólogos, tanto o Paulo Anglada quanto eu farei na sequência com Wilbur Pickering, estou fazendo no sentido de aplicação essas falas, que, ao meu ver, de qualquer forma, seja por meio, né, do texto crítico, ou do texto majoritário, ou texto até mesmo receptus, de certa forma, a palavra de Deus foi preservada. Então é nesse sentido que eu estou fazendo aqui a aplicação do teólogo Paulo Anglada, do Wilbur Pickering, homens respeitados, homens de Deus, né? Mas só para que eu não entre no mérito aqui agora da questão do texto receptus, texto crítico, né? Ou texto majoritário. Então, de modo geral, eu estou citando essas falas para aplicação de que, indiferente por qual viés, Deus
preservou a sua palavra, certo? Então é nesse sentido que eu estou fazendo aqui essas colocações e essas citações, tá ok? Então aí, terminando essa breve nota, vamos adiante com os textos bíblicos então a respeito da doutrina da preservação das Escrituras. Veja só então o que diz. Os textos aí de Deuteronômio, né, capítulo 4, capítulo 12, dizem assim, né, basicamente: não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Então o alerta aqui, não acrescentem nem tirem dela, né? Você tem também o texto de Provérbios 30, vai dizer o seguinte: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. É um texto bem sério, né? O alerta, então, de não acrescentar nada. Aqui no texto anterior, a mesma coisa. Não acrescentar nada e não tirar também, né, da palavra de Deus. Diz ainda aqui o texto de Apocalipse 22... declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então, semelhante aqui ao Deuteronômio, né? Lembre-se, o apóstolo João, né, era um judeu, né? Então você tem aqui, não é para acrescentar e não é para tirar nada da palavra do Senhor. Veja bem, estamos falando sobre a doutrina da preservação das Escrituras, né? Então observe ainda, há também declaração nas quais Deus afirma o cuidado que tem para com a sua palavra, tais como aqui encontramos em Jeremias 1,12. Então diz assim: o Senhor me disse, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra, né? Então perceba aqui o cuidado de Deus para que a sua palavra não seja corrompida. Há especialmente afirmativas bíblicas diretas sobre a imutabilidade e eternidade da palavra de Deus, tais como as seguintes: tudo o que ele fez demonstra sua verdade e sua justiça. As leis do Senhor são verdadeiras e dignas de confiança. Elas valerão para todo sempre, pois estão baseadas na fidelidade e retidão de Deus. Salmo 111, né? Perceba aqui o destaque: elas valerão para todo sempre, né? Olha só o que diz ainda também o Salmo 119. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40, né? Então você tem aí essa certeza de que Deus, ele preserva, ele zela para que a sua palavra ela possa ser fielmente preservada no decorrer dos séculos. Isso nos dá uma segurança muito grande, né? Veja o que diz ainda Mateus 24: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Contudo, diz ainda Lucas 16, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Diz agora o texto de 1 Pedro 1, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Aqui uma citação, uma referência a Isaías que acabamos de ler, Isaías 40, né? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Então observe, admite-se que nem todos esses textos se referem à palavra escrita de Deus, no caso as Escrituras, né? Falando aqui do registro da palavra de Deus. Então nem todas essas passagens estão se falando exatamente, né, da palavra escrita. Admite-se também, né, conforme tem aí na tela, alguns destes textos se referem mais especificamente ao cuidado divino com relação ao cumprimento das suas palavras. Não obstante, o que é válido para a palavra falada de Deus é necessariamente válido para a sua palavra escrita.
E, se Deus manifesta tanto cuidado com o cumprimento de sua palavra, escrita ou oral, não manifestaria cuidado semelhante no sentido de preservar fisicamente o registro escrito, inspirado da sua promessa? Então é uma pergunta, né? Se Deus então velou, né, pela sua palavra, tanto escrita quanto oral, ora, Deus certamente se encarregaria de preservar fisicamente o registro fiel da sua palavra, né? Veja bem, eu estou fazendo aqui as aplicações daquilo que abri uma nota antes ao citar então o grande teólogo Paulo Anglada, assim como também Wilbur Pickering. Eu estou apenas fazendo aqui a aplicação, não estou necessariamente defendendo a linha do texto majoritário, assim como também quando me referir a alguma questão que envolve o texto crítico, estou apenas pegando essas falas e tentando fazer uma aplicação geral, certo? Então o ponto aqui é que Deus então preservou seu texto escrito e também a sua tradição oral, né? A palavra de Deus transmitida de forma oral, e certamente se encarregou então de preservar fisicamente o registro fiel da sua verdade, né? Conforme disse aí também Wilbur Pickering, ele comenta então, o mesmo Deus que inspirou é o Deus que preservou, certo? Estou aqui aplicando essa fala do Pickering no sentido geral da palavra de Deus. Certamente Deus inspirou e preservou a sua verdade, certo? Então essa é uma segurança que nós temos diante aí de vários textos, conforme vimos, né? Essa certeza de que a palavra de Deus fielmente ela chegou até nós. Agora observe o que dizem alguns estudiosos dos manuscritos antigos. Veja só aqui o Frederick Kenyon, veja o que ele disse. O cristão pode segurar a Bíblia inteira em suas mãos ou em sua mão e afirmar sem medo ou dúvida que tem em mão a verdadeira palavra de Deus, passada de geração em geração, de século em século, sem nenhuma perda significante, certo? Ainda observe o que diz o Paul Wagner. É seguro dizer que, em uma avaliação geral, o texto do Antigo Testamento, aqui é uma fala referente ao Antigo Testamento, na sequência virá uma sobre o Novo Testamento. Então essa sobre o Antigo, diz o Paul Wagner, é seguro dizer em uma avaliação geral, o texto do Antigo Testamento, que serve de base para as versões bíblicas modernas, é extremamente confiável, né? Então estudiosos aí dando as suas declarações, né, as suas contribuições. Veja agora a respeito do Novo Testamento, veja o que disse o Daniel Wallace. Nenhuma doutrina essencial é afetada pelas variantes dos manuscritos do Novo Testamento que sobreviveram. Portanto, pode haver confiança na providência de Deus na preservação das Escrituras. A grande maioria das palavras nas versões modernas do Novo Testamento representa precisamente o que os autores originais escreveram. E, portanto, pode-se confiar que essas versões reproduzem as próprias palavras de Deus. E a probabilidade é tão esmagadoramente forte que, pelo menos 98% das vezes, os manuscritos voltam ao original, certo? Então, queridos, o que nós temos diante de nós é altamente seguro. A sua Bíblia que você tem hoje, aí na sua casa, que você comprou em uma livraria na sua cidade, você comprou de repente de uma editora pela internet, essa Bíblia que chegou aí nas suas mãos, seja uma capa rosa, seja uma capa preta, seja a Bíblia da mulher, seja uma Bíblia de Genebra, uma Bíblia pentecostal, seja qual for a Bíblia que você tem nas suas mãos, saiba que o texto que você tem ali da palavra de Deus, no tocante ao texto bíblico, é extremamente fiel aos originais, certo? Então as falas aqui são de pessoas realmente respeitadas, pessoas que lidam com esse cenário na questão de manuscritos, de crítica textual, né? Gente de muito respeito no cenário mundial. Então as afirmações aqui são claras, nós ainda veremos outras logo mais daqui a pouco adiante aí na aula, né? Mas veja só, você tem nas suas mãos então realmente a palavra do Senhor, certo? No século 21 você pode olhar para toda a trajetória, para tudo o que passou, todo esse processo de transmissão
e você pode ficar em paz, que você tem fielmente a palavra de Deus nas suas mãos, certo? Então isso nos traz muita alegria, nos traz muita segurança, né? Observe ainda então a dificuldade agora, tópico número 5, né? Acabamos de ver aqui o tópico número 4, a doutrina da preservação das Escrituras. Agora vamos avançar ao tópico de número 5, o qual vai dizer a dificuldade com os manuscritos antigos, né? No caso os originais. Sempre um pouco difícil lidar com isso, né? Observe então o que vai nos dizer já aí o Luiz Saião. Letra A, primeiro, como se formou o texto do Antigo Testamento? Vamos agora, na sequência, tratar um pouco sobre a formação do texto do Antigo Testamento, certo? Então veja o que nos diz o Luiz Saião. O pastor e teólogo Luiz Saião argumenta que, ao contrário do que muitos imaginam, não existe um manuscrito bíblico único, do qual se possa traduzir o texto das Escrituras. Deus, em sua soberania, não quis deixar-nos o manuscrito original do Antigo e do Novo Testamento. Na verdade, o que temos à disposição são milhares de manuscritos posteriores, cópias feitas por escribas no decorrer dos séculos. Apesar disso, estamos absolutamente seguros de que a Bíblia é o documento antigo mais bem preservado da história da humanidade. Não há dúvidas alguma de que possuímos manuscritos extremamente próximos dos originais, certo? Então fala aqui do grande teólogo brasileiro, né, também linguista, trabalha muito envolvido também com a questão de traduções bíblicas, né? Se não me engano, fez parte de toda a comissão aí da NVI no Brasil. Então o Luiz Saião, né, a fala dele aqui é muito importante. Então são vários manuscritos, né, pelo qual aí chegamos, né, aos textos que temos em mãos hoje, né? Não trata-se de um só texto, são vários, né? E tenha certeza também que é o documento antigo aí mais bem preservado da história. E você tem, como já falamos, nas suas mãos fielmente a palavra de Deus. De igual modo, o teólogo e pastor Paulo Anglada, ele comenta que os problemas relacionados com a transmissão e consequente preservação dos textos do Antigo e Novo Testamentos decorrem do fato de os originais escritos pelos próprios autores, ou os autógrafos, não mais existirem. É provável que antes do final do segundo século, esses autógrafos já houvessem sido destruídos pelo tempo e pelo uso, né? Lembre-se que não o material não era como hoje, né? Lembre-se que falamos de pergaminhos, né? Falamos aí do papiro, né? Então esses materiais, devido ao uso também, eles iam se desgastando e aí novas cópias precisavam ser feitas, né, para que se mantivesse então a preservação daquele conteúdo. Então os originais, irmãos, aquele autógrafo ali original do apóstolo Paulo, vamos dizer assim, ou de Lucas, nós não temos. Os originais nós não temos mais, mas nós temos cópias muito próximas e cópias fiéis, certo? Então isso é importante a gente deixar claro, ok? Então avançando aqui, diante disso, Geisler e Nix deixam claro que, uma vez que as Escrituras passaram por um processo de transmissão de 2000 anos, é natural que se pergunte quanto da Bíblia foi afetado nesse processo, né? Se passaram, partindo aqui desde o Novo Testamento, né, aproximadamente 2000 anos já se passaram, né? Ou, para ser mais preciso, a Bíblia em nosso idioma no século XXI é uma reprodução fiel do Testamento grego do século I e do Antigo Testamento hebraico? Então essa é a pergunta que nós temos que fazer, né? Se isso que nós temos em mãos é fiel ao texto grego, ao texto hebraico, certo? Já demos aqui grandes amostras, pistas, né, muito valiosas de estudiosos, também aqui a fala do Luiz Saião, de que estamos seguros de que sim, nós temos o que chegou às nossas mãos, nós temos realmente a palavra de Deus em mãos, certo? Só que vamos agora então construir uma investigação, vamos agora adiante construir todo um processo de análise de textos, de materiais, que vão então servir aí como provas, né, históricas. Você pode ficar tranquilo que você tem nas suas mãos a palavra do Senhor, certo? Isso aqui é muito importante até para você de repente argumentar com alguma pessoa, ou quando aquele
aquela pessoa, um parente, até mesmo um amigo, a pessoa às vezes alguns fazem isso mal intencionados, outros realmente querem saber, né? Mas há aquela pessoa que diz, a Bíblia foi adulterada ao longo do tempo, a Bíblia ela é só um papel e o papel aceita tudo. Então quando se vem com essas conversas, procure avaliar bem o que você vai ver agora na sequência. Então você pode trazer bons argumentos, você pode deixar claro a segurança do que você tem em mãos, certo? Então fique tranquilo, o que você tem nas mãos é a palavra do Senhor. Mas vamos agora então construir o argumento em cima disso, certo? Primeiro, como se formou, aí estamos falando então do Antigo Testamento, né? Ponto 1, Moisés. A tradição judaica sustenta que Moisés escreveu o Pentateuco. Então, trechos do Antigo Testamento foram transmitidos pelos escribas por mais de 3.000 anos, né? De Moisés, 1500 a.C., até anos 1500 a 2000 depois de Cristo, antes de se tornarem parte das traduções modernas, né? Então eles foram sendo transmitidos. Observe, isso naturalmente nos leva a perguntas como se formou o texto do Antigo Testamento? Como os livros foram copiados e por quem? Os textos disponíveis hoje são a reprodução fiel dos originais? Veja a seguir. Transmissão oral e depois o registro para assegurar a sua exatidão, né? Embora parte da revelação divina talvez tenha sido transmitida primeiramente por via oral, de geração a geração, a revelação teve de ser registrada para assegurar a sua exatidão, conforme já vimos na outra aula a questão da escrita, né? O registro. Então observe, várias passagens bíblicas mostram que, desde o primeiro momento, trechos da Escritura foram honrados e considerados detentores de autoridade, né? Então você tem os próprios textos se referindo a outras partes e tratando aquelas partes como realmente inspiradas por Deus, como realmente vindas do Senhor para o seu povo. Observe ainda, então, quais são essas partes? As tábuas com os 10 mandamentos deviam ser guardadas na Arca da Aliança. Ainda, o livro da lei devia ser mantido no tabernáculo, ao lado da arca. Moisés ordenou aos israelitas que ensinassem as leis e os estatutos de Deus aos seus filhos e netos. Perceba sempre esse profundo respeito e a preocupação em transmitir a palavra de Deus adiante, né? Ainda, a lei de Moisés foi confiada aos sacerdotes, os quais deveriam ensiná-la ao povo e lê-la em voz alta publicamente a cada 7 anos para garantir que os israelitas se lembrassem dela. Também, os sacerdotes receberam ordens para absolutamente não acrescentar nem retirar nada dela. Isso é importante. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo referem-se à lei de Moisés como uma fonte à parte e revestida de autoridade. Então é importante que não só os profetas no Antigo Testamento, como também o Novo Testamento, ele se refere, por exemplo, aos escritos de Moisés como inspirados por Deus, como escritura sagrada. Então você tem a própria escritura confirmando a escritura. Então isso é muito importante deixar claro. Veja bem, estamos focando agora no processo do Antigo Testamento, certo? Veja ainda, certas passagens do Antigo Testamento também se referem a formas escritas de palavras proféticas, além de histórias registradas por profetas. No entanto, a primeira menção a uma compilação de livros bíblicos encontra-se em Daniel 9:2, o que dá a entender que no tempo de Daniel, o livro de Jeremias fazia parte de uma compilação maior de obras revestidas de autoridade. Aqui ele dá o nome de Os Livros. Então é interessante essa referência, né, que Daniel faz a Jeremias. Isso é muito importante destacar-se. Você vai ver isso no Novo Testamento também, né? Pedro citando Paulo, né? Você vai ver um citando o outro e dando esse crédito a essa inspiração divina sobre aquele texto. Aqui no Antigo Testamento você também tem isso, certo? Veja só. Autores bíblicos posteriores fazem referência a livros bíblicos anteriores. Então sempre há essa, como já falamos, essa citação de um para o outro, né? Também os profetas comumente repreendem o povo
por não obedecer às palavras de profetas que os precederam, que vieram antes. Há fortes evidências na tradução judaica e em outras fontes de que o povo judeu acreditava ter a voz profética, podemos chamar aí de registros proféticos, cessado após a morte de Ageu, de Zacarias e de Malaquias, arredondando aí aproximadamente o ano 400 a.C. É, portanto, provável que, por volta de 300 a.C., o cânon do Antigo Testamento estivesse já todo definido, já estivesse fechado, certo? Então você tem ali os últimos profetas, né? Depois do retorno, né? Finalizando aí praticamente o Antigo Testamento, você tem ali Ageu, Zacarias e Malaquias, isso arredondando aí próximo ao ano 400 a.C., e aí você tem com isso, então, um pouco já logo adiante, até no máximo o ano 300, você tem todo o fechamento do cânon do Antigo Testamento, ou seja, aquilo que é inspirado por Deus, aquilo que realmente são os registros proféticos, aquilo que realmente é fidedigno. Veja só, Jesus aceitou a autoridade do cânon hebraico e ensinou os seus discípulos a reverenciá-lo. A igreja cristã, que teve suas raízes no povo judeu, manteve o mesmo cânon hebraico e acrescentou-lhe as obras do Novo Testamento. Então o cristianismo ele mantém, né, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, e aí então nós temos também o Novo Testamento, certo? Então veja só, diante disso podemos ver que, desde a tradição oral, passando pelos registros escritos de Moisés, até os livros dos profetas, o Antigo Testamento foi sendo preservado, chegando até a época de Jesus e também de forma fidedigna aos nossos dias. Isso é importante, então, ter essa segurança, né, de todo esse processo de transmissão, falando especificamente aqui do Antigo Testamento, certo? Agora nós vamos ver um grupo que foi muito importante nesse processo da transmissão, que são, no caso, os escribas. Então observe aí, após sabermos o quão exato foi o processo de preservação e transmissão das Escrituras, a pergunta que agora podemos fazer é: como esses livros eram copiados e por quem eles eram copiados, certo? Então nós sabemos que havia todo um cuidado para que essa preservação fosse feita, né? Mas quem é que fazia ela? Quem é que copiava, né? Quem eram essas pessoas? Então aí entram em cena os escribas. Então atente só aí o que está na tela. Sobre isso, o Paul Wegner, ele comenta que nenhum dos manuscritos originais do Antigo Testamento chegou às nossas mãos. Veja bem, o Paul Wegner está falando que dos manuscritos originais, ou o autógrafo lá do profeta mesmo, esses originais não chegaram às nossas mãos. Lembre-se, eles foram se perdendo com o uso, né, foram se perdendo no tempo. Então era necessário fazer novas cópias para a preservação. Então o que o Paul Wegner está dizendo é que do autógrafo, do original, aquele papel original, nenhum do Antigo Testamento chegou às nossas mãos. Mas olha o que ele diz: mas existem, sim, muitas cópias feitas por escribas, cujo único trabalho era preservar a revelação de Deus. O teólogo Marcelo Berti, teólogo brasileiro, você pode ouvi-lo aí na internet, você pode procurar no YouTube, você vai encontrar aí o Marcelo Berti, né? Marcelo Berti, que é um grande nome aí na área que se chama crítica textual. Observe então o que ele diz, ele nos explica o seguinte: quando nós falamos de manuscritos, nós estamos pensando em um tipo de documento que foi produzido por escribas. A palavra latina que descreve a nossa palavra manuscrito é manu scriptus. Essa é a palavra que no mundo antigo era usada para descrever trabalhos feitos à mão por aqueles que eram profissionais da cópia. Escriba era, via de regra, um profissional usado para transcrever textos, especialmente em obras literárias grandes, né? Então esse era o trabalho do escriba, fazer as cópias à mão. Os autógrafos, no caso os originais, foram provavelmente escritos em pergaminhos, feitos de papiro ou de couro, que se deterioravam com o uso diário. Por isso a necessidade de se fazer cópias, né? Quando os pergaminhos mostravam sinais de desgaste, eram copiados e enterrados de forma reverente,
já que continham o nome sagrado de Deus, né? Então sempre havia esse profundo respeito e esse profundo cuidado. Algumas vezes, cópias desgastadas eram colocadas em uma genizá, ou genizá, né, que seria a ideia de um lugar escondido, até que se reunisse o suficiente para uma cerimônia de enterro ritual. Uma dessas genizás foi encontrada em uma antiga sinagoga no Cairo, capital do Egito, por volta de 1890, ou seja, o século de número 19. Né? Então foi encontrado, vamos colocar aí um desses lugares, né, onde eram colocadas essas cópias desgastadas, né, e aí isso acaba virando depois, com o tempo, uma fonte de pesquisa muito importante, né. Então havia todo esse trabalho aí feito pelo escriba, quando o material ia se desgastando, né, para manter a preservação, então o escriba ia lá e fazia uma cópia, mas havia todo um processo minucioso, né, nessa questão de fazer aquela cópia. Não era uma coisa feita de qualquer jeito, era uma coisa realmente levada muito, mas muito a sério, conforme você já vai ver daqui a pouquinho. O Paul Wegner, ele novamente destaca que, inicialmente, os sacerdotes, né, conservavam as tradições sagradas, ou pelo menos um grupo dentro dos sacerdotes era responsável por conservar as tradições sagradas. Depois, por volta de 500 a.C. a 100 depois de Cristo, surgiu um grupo influente de professores e intérpretes da lei chamados soferins, que, né, seria para nós o escriba, né, em hebraico soferim, ou escribas, né, por ter o im ali no hebraico, então isso é o plural, né, sofer ou soferim, né, então escribas em hebraico, que meticulosamente, com todo o cuidado, copiava e preservava a forma mais exata do texto hebraico que pudesse confirmar. O Talmud babilônico afirma: os homens mais velhos se chamavam soferim, porque contavam. A palavra sofer também pode significar aquele que conta, né? Escriba ou aquele que conta. Eles contavam todas as letras da Torá, certo? Todas as letras da lei. Então veja ainda, manuscritos copiados antes do primeiro século mostram duas tendências por parte dos escribas. Primeiro, eles conservavam a precisão do texto, mas, ao mesmo tempo, costumavam revisar ou atualizar palavras específicas. Não são tendências contraditórias, pois os escribas atribuíam às escrituras um alto grau de autoridade e as conservavam com muita reverência, mas desejavam que os leitores as compreendessem. Então, às vezes era feita alguma espécie de atualização em algumas palavras para facilitar a compreensão do leitor. Quando faziam um ajuste de algum elemento, cuidadosamente indicavam as mudanças por reverência ao texto, né? Então, por exemplo, você tem aí um caso em Juízes 18:30. Os escribas acrescentaram a letra hebraica num acima da linha para que se lesse Manassés em vez de Moisés, uma vez que Jonatas estava agindo, e aqui não é o Jonatas amigo de Davi, tá? Uma vez que Jonatas estava agindo mais como um filho do perverso Manassés do que como um filho de Moisés, né? Um filho até mesmo da lei, né? Então esse ajuste foi feito pelo escriba para tornar já a leitura mais fácil, né? A compreensão daquele texto mais fácil. Então esses ajustes eles eram feitos, né? Perceba que era algo muito bom, né? Muito bom em prática, isso era muito importante. Paul Wegner, ele explica que um segundo grupo de escribas, chamado Tanaim, ou seja, repetidores ou professores, manteve as tradições sagradas de cerca de 100 a 300 depois de Cristo. Primeiro você viu o Soferim, até o ano 100, mais ou menos, depois de Cristo. Agora você tem os Tanaim, do ano 100 ao 300 depois de Cristo. E ele criou regras meticulosas que deviam ser seguidas ao copiar pergaminhos na sinagoga. Agora observe bem a seriedade que era dada a esse trabalho, né? O teólogo Al-Sid, ele se refere a esse grupo como talmudistas, ou os Tanaíns aqui, né? Os Tanaim, ou talmudistas, né? Dizendo que estes eram escribas responsáveis por copiar e cuidar dos textos sagrados judaicos,
de 100 depois de Cristo a 500 depois de Cristo. Então perceba que às vezes há uma variação aí, algumas vezes acontecem, né? Algumas variações na datação, isso é muito comum quando você vai tratar de questões muito antigas, né? Então sempre você vai ver uma alteração nas datas, certo? Mas de modo geral, você vai ver ali algo sempre próximo, ok? Então aqui você tem o Wegener colocando do ano 100 ao 300 depois de Cristo, você tem o Halsid colocando do ano 100 ao 500 depois de Cristo. Isso em termos gerais, né? Uma nota de conhecimento. Veja só, o Talmud, quando fala em Talmud, né? Isso quer dizer instrução, é um escrito judaico que explica, veja bem, explica, discute e esclarece as leis e rituais judaicos. Foi concluído por volta do século 6 depois de Cristo, né? Segundo lemos no artigo O que é o Talmud, você tem aí então, graças ao trabalho dos Tanaitas, ou Tanaim, né? Ou também Talmudistas, graças ao trabalho deles, a tarefa de registrar as tradições orais foi levada a cabo por volta do século II depois de Cristo, constituindo assim a Mishnah. O conjunto de Mishnah, ou seja, repetições, e Gemara, assunto a ser aprendido, constitui o Talmud. Então o Talmud, na verdade, envolve a Mishnah e também a Gemara, né? Ou Gemara. O Talmud babilônico, concluído por volta do século 6 depois de Cristo, é mais elaborado que o Talmud de Jerusalém. Isso por algumas questões específicas da época, né? Então você tem aí de modo geral, a grande contribuição dos talmudistas, né? Esse pessoal aqui, mais ou menos desse período aí, ó, que você tem na tela, seja essa data aqui ou essa data aqui, é aproximadamente esse o período aí da contribuição dos talmudistas. Os escribas chamados de talmudistas tinham um sistema de regras extremamente rigoroso para a transcrição do texto sagrado. De acordo com Samuel Davidson, temos as seguintes regras rígidas. Então veja a contribuição dos talmudistas, né? Veja como eles eram organizados, extremamente rigorosos para a transmissão do texto do Antigo Testamento, para a transmissão dessas cópias, né? para que fosse feita essas cópias com muita segurança. Eles criaram aí um conjunto de regras, e essas regras eram realmente regras rígidas. Observe a seguir: o rolo da sinagoga deve ser escrito sobre peles de animais puros, preparados para o uso específico da sinagoga por um judeu. Devem ser amarrados os cordões tirados de animais puros. A pele deverá ter determinado número de colunas, que deverá ser o mesmo em cada códice. Em cada livro, a mesma quantidade, né? Em cada cópia, a mesma quantidade. Olha só, o comprimento de cada coluna não deverá ser inferior a 48 linhas, nem superior a 60. Então perceba que eles já tinham que fazer essas projeções, esses cálculos, ter essas dimensões. Sua largura deverá comportar 30 letras, você tem aí, né? Deve-se primeiro riscar linhas em toda a cópia, e se 3 palavras forem escritas onde não há linha, o trabalho será descartado. A tinta deverá ser preta, não deverá ser vermelha, verde ou de qualquer outra cor, e terá de ser preparada de acordo com uma receita específica. Veja só, uma cópia autêntica servirá de referência, da qual o escriba não deverá se desviar nem mesmo minimamente. Nenhuma palavra ou letra, nem mesmo um iod, que seria a menor das letras hebraicas. Seu formato é mais ou menos assim, ó, conforme você tem aqui, ó, é um risquinho assim, ó, é esse risquinho aqui, né? Então, nenhuma palavra ou letra, nem mesmo esse iod, que é esse risquinho aqui, né? Nada, nenhum detalhezinho será escrito de memória, sem que o escriba tenha olhado o códice que tem à sua frente. Então ele não podia fazer de cabeça, conforme nós fazemos, né? De repente a gente está escrevendo, está fazendo aí uma cópia de alguma coisa, você memoriza quase que a frase inteira, e daí você vai escrevendo ela. Ele precisava olhar cada letra, até mesmo o iod, que era aquele tracinho ali, ele precisava ter olhado, estar seguro que era exatamente aquilo, e aí então fazer ali o registro, né? Perceba como era rigoroso. Haverá um espaço de espessura de um fio de cabelo ou de um fio de costura entre uma consoante e outra, né?
para que justamente se evitasse a possibilidade de se colocar coisas ali no meio. Então elas tinham que ser muito próximas, mas não poderiam ser coladas, né? Elas teriam que ter um espaço aí aproximadamente de um fio de cabelo ou um fio de costura, né? Entre cada paraxá, ou seção, né? Paraxá, seção, o espaço será de 9 consoantes. Entre um livro e outro, 3 linhas. Então você tem aqui as dimensões, né? Entre cada consoante, você tem aquela mínima distância. Depois, entre cada seção, cada bloco, você tem o espaço de 9 consoantes. E aí de um livro ao outro, 3 linhas, certo? Então tinham essas especificações. O 5º livro de Moisés terminará exatamente com uma linha. Para os demais, isso não será necessário. Além disso, o copista deve estar trajado com a vestimenta judaica completa. Lavar o corpo todo. Não deverá começar a escrever o nome de Deus com a pena recentemente molhada na tinta. E se o rei lhe dirigir a palavra enquanto escreve esse nome, no caso o nome do Senhor, não lhe dará atenção, mesmo que o rei o chamasse. Ele não deveria dar atenção, ele estava escrevendo o nome do Senhor. Então isso era muito, mas muito, muito sério mesmo. Então quando alguém, irmãos, quando alguém chega para você e diz que a Bíblia foi adulterada, que a verdade se perdeu ao longo do tempo, realmente você deve perguntar se essa pessoa ela tem dimensão do que ela está falando, se realmente ela tem conhecimento, quais são as bases para ela estar falando isso, certo? Porque pelo que você tem visto até aqui, fora o que você ainda vai ver, é impressionante o cuidado histórico na transmissão da palavra de Deus. Era algo realmente, como você vai ver algumas declarações daqui a pouco de um teólogo, Gleason Archer, era algo realmente como nunca visto na história humana. Esse cuidado, esse zelo era realmente algo impressionante. E isso é bom porque nos dá a segurança de que nós temos nas nossas mãos realmente a palavra do Senhor, né? Então veja só, o Samuel Davidson, ele, citado aí pelo Josh McDowell, ele acrescenta que os rolos em que essas regras não foram observadas, ou seja, haviam rolos que possivelmente essas regras aqui que já falamos, outras e essas aqui, não foram tão rigorosamente observadas, então esses rolos eram condenados a serem enterrados ou queimados, ou eles serão enviados para as escolas a fim de serem usados como meros livros de leitura. Então havia toda essa rigorosidade, né? Sobre esse ponto dos escribas, conforme vimos até aqui, baseado em alguns estudiosos, estes eram homens responsáveis por fazerem as cópias de modo fiel aos escritos originais. Então, quem é que fazia essas cópias, né, irmãos? Como é que eles faziam? Quem faziam essas cópias eram os escribas, né? Como é que eles faziam? Com extremo zelo, com extremo cuidado, né? Cercado por um conjunto de regras realmente rígidas. Então era dessa forma que era feito. Veja um resumo a seguir, já contendo um grupo que veremos na sequência, no caso os maçoretas. Então, dentro dos escribas, mais ou menos são esses grupos aqui que nós vamos colocar agora para você. Os soferitas, conforme nós já vimos, né? Aproximadamente aí ano 500 a.C. até 100 depois de Cristo. Em hebraico, soferim é escriba, né? Observe ainda também os talmudistas, lembre-se, acabamos de ver aí os talmudistas, eles que criaram esse conjunto rigoroso de regras, né? Para que houvesse aí uma fidelidade ao texto, né? Então eles viveram aí aproximadamente do ano 100 depois de Cristo até 500 depois de Cristo. Em hebraico é Tanaim, que seriam os repetidores ou professores, né? E aí vem então um outro grupo, os maçoretas, que foram realmente muito importantes. Em hebraico é machorá, né? O maçorá, tradição, né? Os maçoretas viveram aí 500 depois de Cristo, aproximadamente 950 depois de Cristo, né? Então, além dos dois grupos anteriores, temos agora um terceiro, que são os maçoretas, né? Em hebraico, maçorá significa tradição. Sobre os maçoretas, o McDowell, ele comenta que eram muito disciplinados e tratavam o texto com a maior das reverências e projetaram um complicado sistema de proteção que os assegurava contra os erros relativos à escrita.
Então você vê o grupo que veio anterior, o grupo de escribas, né? Daquela geração, daquele bloco de tempo anterior, você sempre vê que ele já era rigoroso. Daí vem um grupo, depois de mais um período de alguns séculos, que é mais rigoroso ainda. E quando você imagina que não poderia ser mais rigoroso do que aquele grupo, agora vem um grupo ainda mais rigoroso. Então veja que maravilha que é isso, irmãos. Veja que coisa boa que é isso para nós, né? Então você tem sempre esses grupos que foram responsáveis, esses escribas, né? Responsáveis pela transmissão do texto. Um grupo é sempre mais rigoroso do que o outro. Isso é ótimo, isso é excelente, porque isso assegura a fidelidade na transmissão, né? O Gleason Archer, né, que eu havia mencionado há pouco, o Gleason Archer Jr., né, ele agrega dizendo que os maçoretas foram os estudiosos que deram ao texto do Antigo Testamento a sua forma final, entre 500 e 950 depois de Cristo, né? Então, esse formato final do Antigo Testamento que nós temos aí hoje em mãos, né? Então, foram aí os maçoretas que deram esse formato aí, certo? Esse encerramento, né? Veja só, eles receberam esse nome porque conservaram por escrito a tradição oral, no que diz respeito à vocalização e à acentuação certa do texto, e o número de ocorrências de palavras raras e ortografias pouco comuns. Receberam o texto consonantal, sem vocalização, sem vogais, certo? Isso é importante destacar. Na outra aula, quando falamos sobre o alfabeto hebraico, né, que era só consoantes, né? Então nós, de forma muito rápida, mencionamos os maçoretas, pois foram os maçoretas aqui na frente agora, partindo lá da antiguidade, chegando mais adiante, já depois de Cristo agora, o ano 500 a 900 depois de Cristo. Então são os maçoretas que vão inserir essa questão das vogais, né? Então eles receberam o texto consonantal, sem vocalização, da parte dos soferitas, e intercalaram os pontos vocálicos que deram a cada palavra a sua pronúncia e forma gramatical exatas. Toda vez que suspeitavam que o texto consonantal estivesse errado, corrigiam-no de maneira engenhosa, né? Percebe-se o quanto que os maçoretas eram cautelosos no processo de cópias. E para ajudar a compreender melhor essa questão, contamos com a ajuda de Sir Frederick Kenyon, que pontua o seguinte: ouça bem, irmão. Além de registrar uma grande variedade de leitura, tradição ou conjectura, os maçoretas encarregavam-se de um grande número de cálculos. Eles enumeravam os versos, as palavras e as letras de cada livro. Calcularam cada palavra e cada letra. Essas, entre aspas, trivialidades, ou seja, essas coisas que parecem não ser importantes, né? Parecem ser supérfluas, aqui o Kenyon está assim ironizando, né? Essas trivialidades, como podemos certamente considerar aqui, ainda tiveram o efeito de assegurar a atenção para uma tradução precisa do texto, e são, portanto, uma excessiva manifestação de respeito para com as Sagradas Escrituras, o que em si mesmo merece elogios. Os maçoretas, de fato, preocupavam-se com que nenhum pingo ou tio, nenhuma letra minúscula ou uma pequena parte da letra da lei devesse passar ou ser perdida. Sabe, irmão, isso aqui é até algo assim emocionante a gente ouvir, o quão criteriosos eles eram, né? O quão cuidadosos eles eram no manejo da palavra de Deus, sabe? Que Deus nos dê graça, né? Que Deus nos ajude, que Deus coloque em nós um coração assim, dessa forma como eram aí também os maçoretas, né? Já vimos os soferitas, vimos os talmudistas, e agora estamos falando aí dos maçoretas, né? Como eles eram criteriosos, eles contavam cada letra, eles contavam cada palavra para depois calcular, para ver se a cópia estava certa. Já pensou? O cuidado, o zelo, sabe? Então o que nós temos em mãos, meus irmãos, é realmente a palavra do Senhor, né? Fiel, a palavra do Senhor. Contribuindo com uma avaliação final do trabalho dos maçoretas, o teólogo Gleason Archer, ele destaca que devemos conceder aos maçoretas o mais alto respeito por seus cuidados meticulosos
em conservar assiduamente o texto consonantal dos soferitas. Lembra que os soferitas eram os grupos que vieram antes, né? Aqueles escribas lá atrás, né? Que lhes fora transmitido. Com os soferitas, os massoretas dedicaram a mais diligente atenção à conservação exata das escrituras hebraicas. A um ponto nunca... Lembra que eu falei que nós iríamos ouvir essa fala aqui do Gleason Archer, né? Então, olha só, há um ponto nunca igualado na dedicação dada a qualquer literatura antiga, secular ou religiosa, em toda a história da civilização humana. Isso aqui é um marco, meus irmãos. Isso aqui é algo digno de nota, né? Isso aqui é algo digno de realmente de muito respeito, essa fala aqui, né? Então, algo como nunca houve na literatura antiga, né? O cuidado, o zelo, a preservação, o respeito, a meticulosidade que era empregado, né? Eram empregados aí pelos massoretas no trato, né? Dessas cópias que eles faziam do Antigo Testamento. Por causa de sua fidelidade, temos hoje uma forma do texto hebraico que, em todos os pontos essenciais, é a duplicata exata da recensão, ou seja, do conteúdo. Vou ler de novo aqui. Em todos os pontos essenciais é a duplicata exata do conteúdo, considerada autorizada nos dias de Cristo e dos apóstolos, se não um século antes. Estes nos levam bem perto dos autógrafos originais, oferecendo-nos um relatório autêntico das revelações de Deus, certo? Lembre-se que o Senhor Jesus e os apóstolos, eles estavam pautados, né, no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento que chegou ao Senhor Jesus e aos apóstolos era de fato extremamente fiel. E avançando, quando chega mais adiante, quando chegam os massoretas, eles mantêm essa exatidão do mesmo conteúdo. Eles mantêm essa exatidão com todo um cuidado na hora de fazer as cópias, com todo um zelo empregado, como disse o Gleason Archer, de uma forma como nunca se viu na história da literatura, na civilização humana, né? Então eles tinham essa preocupação de que fosse preservado exatamente, né? E assim então a revelação de Deus fosse transmitida através dos séculos. Então, glórias a Deus pelo trabalho desses homens do passado, né? Essas pessoas que gastaram as suas vidas, cansaram os seus corpos certamente, muitas vezes, né? Então isso realmente é para a glória de Deus. Para que tenhamos um resumo geral sobre o trabalho e os grupos de escribas, contaremos com um comentário de Gleason Archer, que nos agrega também, de forma breve, um grupo que não havíamos mencionado até então, no caso os Zugotes, além de algumas variações nas datas em relação às que mencionamos anteriormente. Isso nos ajuda a ter mais detalhes sobre como ocorreu a transmissão do texto sagrado do Antigo Testamento. Então, lembre que falei anteriormente, irmão, às vezes acontece algumas variações na data, né? Como algum teólogo, um estudioso, um historiador, um arqueólogo, como ele faz ali a descrição da data. Às vezes há uma variação de um para o outro. E isso, se nós olharmos, é interessante, é bom, porque um às vezes fala um número, o outro dá um número um pouquinho diferente. É bom você ouvir essas variações, porque daí você vai montando, você vai fazendo um conjunto e você vai sempre chegando muito próximo à data exata, certo? Então aqui, igualmente, você vai ver que tem algumas variações nas datas, conforme já falamos, e é acrescentado agora um outro grupo de escribas, chamados Zugotes. Você tinha os Soferins, né? Você tinha ali também os Talmudistas, você viu agora os Massoretas, e aí você tem, por meio aqui do Gleason Archer, você tem um outro grupo agora, que são os Zugotes, certo? Veja o resumo a seguir, segundo a tradição judaica, né? E essa tradição judaica aqui, ela é segundo o que escreveram aí o Archer, o Gleason Archer e também o Norman Geisler, certo? Então veja só, vai ficar mais ou menos assim. Agora é um apanhado geral, tá, irmãos? Primeiro grupo, do 5º século antes de Cristo até o 3º século antes de Cristo. Quem são esses grupos, né? Ou melhor, de que grupo estamos falando? O termo soferitas, estamos falando dos soferitas, né? O sofer, escriba. Ele deve ser aplicado com mais exatidão ao primeiro grupo de escribas, desde Esdras até Antígono de Soco. Esdras é o maior escriba de todos, né? Era descendente inclusive de Arão. É o Esdras da Bíblia, do texto bíblico, né? Do Antigo Testamento, que você tem lá o livro de Esdras, né?
Esdras, Neemias, né? Então você tem ali o Esdras. O Esdras é considerado então o maior escriba de todos. E esse grupo aí então, os soferitas, né, de Sofer, escriba, o primeiro grupo, então ele é do 5º século antes de Cristo até o 3º século antes de Cristo, certo? Depois vem um segundo grupo, no caso agora então os Zugotes. Zugote quer dizer pares de estudiosos do texto, desde José ben Yosser até Hillel. Aí você tem 2º século antes de Cristo até o 1º século antes de Cristo, certo? Estamos aqui, esses dois grupos, ó, o primeiro aqui e o segundo, estamos ali ainda antes de Cristo, certo? Estamos chegando daqui a pouco no Senhor Jesus, mas né, nesse momento esses grupos ainda são antes de Cristo. E aí você tem a escola do famoso Hillel, né? Eu não vou entrar agora na questão, né? O vídeo vai se alongar, mas você pode procurar aí fazer uma investigação sobre a escola de Hillel e a escola de Shammai, né? E haviam aí umas divergências entre essas escolas de rabinos dentro da cultura judaica, né? Até sobre questões como divórcio, essas questões assim, certo? Então você tem aqui, ó, o segundo grupo de escribas, os Zugotes, né? Então desde o Joseph ben Yosser até o Hillel, né? Observe agora o terceiro grupo. Perceba que agora vai do 1º século antes de Cristo até o ano 200 depois de Cristo, certo? E aí esse grupo aí, o terceiro grupo, são os Tanaítas, é o grupo dos Tanaítas, certo? Então vai da morte de Hillel até a morte de Judá Hanassi, né? Os talmudistas ou tanaítas, né? Então os repetidores, professores, né? Lembre-se que era um grupo muito rigoroso também na transmissão das cópias, certo? Então você tem os dois primeiros grupos do período antes de Cristo. Aí quando chega aqui o terceiro grupo, os tanaítas, aí pega a virada, né? A virada tanto o final do antigo antes de Cristo como depois de Cristo. Então quando chega esse terceiro grupo aí, ele já está nesse período, né? Um pouquinho antes de Jesus e vai até mais ou menos o ano 200 depois de Cristo. E aí vai chegar então o quarto grupo, que são os maçoretas, né? Então os maçoretas vão aí mais ou menos do século 6 antes de Cristo, os maçoretas eles vão do século 6 depois de Cristo, aproximadamente o ano 500 até o ano 950 depois de Cristo, certo? Então, 500 depois de Cristo até 950 depois de Cristo são os maçoretas, ok? Então, os maçoretas, eles acrescentaram pontos vocálicos e marcas de pronúncia. Maçoretas mais conhecidos, estudiosos judeus de Tiberíades, na Galileia, o Moshe, né, seria em hebraico, Moses ben Asher e o Moses ben Naphtali, né? Então foram muito famosos aí. Perceba aqui a data, né, século 9 e 10 depois de Cristo, porque, né, os maçoretas são desse período, 500 a 950 depois de Cristo, certo? Então os maçoretas, coube a eles toda uma organização em relação ao Antigo Testamento e mais ou menos toda essa organização final dada ao Antigo Testamento, certo? Então você tem esses 4 grupos, meus irmãos, certo? O primeiro e o segundo do período antes de Cristo. O terceiro grupo pega o período de transição, um pouquinho antes de Cristo e vai até já um pouco depois de Cristo. E o quarto grupo, os maçoretas, já é bem depois de Jesus, que é o ano 500 até 950 depois de Cristo, certo? Então são esses 4 aí, os grupos, né, de escribas que ficaram encarregados de fazer a transmissão do Antigo Testamento, de fazerem as cópias, né? Esses escribas aí então tiveram um trabalho muito importante em toda a tradição e até mesmo transmissão, né, do texto bíblico do Antigo Testamento, certo? Observe agora então fontes primárias para traduções do Antigo Testamento atualmente, irmãos, atualmente, tá? Estamos ainda no Antigo Testamento, né, todo esse processo de como chegou até nós. E agora então o Antigo Testamento que você tem nas suas mãos. Quando uma equipe de tradutores, né, quando uma equipe de estudiosos vai se propor a fazer uma tradução ou uma análise, né? Então, do Antigo Testamento que você tem hoje nas suas mãos, que você comprou a Bíblia lá na livraria da irmã, né? Essa Bíblia que você tem aí na sua casa, eu tenho aqui algumas também. Então, essa Bíblia, o Antigo Testamento. Então, quais são as fontes usadas, por exemplo, pelo pessoal
da Sociedade Bíblica do Brasil, ou da Sociedade Bíblica Trinitariana, da Sociedade Bíblica Inglesa e ao redor do mundo, né? Quais são as fontes que esse grupo de estudiosos, quais são as fontes que eles vão utilizar para fazer essas traduções, né? Assim, fontes primárias, né? As mais importantes, vamos dizer assim, para fazer a tradução do Antigo Testamento na língua, né, de um determinado grupo, mas falando agora mais no nível atual. Onde é que eles vão buscar as referências? Quais são as bases, né? Então observe aí. O estudioso Paul Wegner, ele demonstra quais são as fontes primárias que fornecem o conhecimento que temos atualmente acerca do texto original do Antigo Testamento. Primeiro, o Códice Leningradense, né? Leningrado, né? Está na Rússia, na verdade, esse material aí, né? Então, o Códice Leningradense, observe um detalhe, ele é a cópia completa mais antiga do texto massorético, certo? Ou TM, né? Texto massorético. Lembra dos massoretas, por isso fala texto massorético, certo? Você vai ouvir muito, se você for estudar crítica textual, essas questões que envolvem manuscritos, você vai ouvir muito essa expressão, né, essa fala, texto massorético, ok? Lembre-se daí no caso dos massoretas. Então a cópia completa mais antiga do texto massorético é esse aqui, o Códice Leningradense. Você tem aqui o ano, mais ou menos 1008 depois de Cristo, certo? Então essa é a cópia completa, veja bem, a cópia completa mais antiga é o Códice Leningradense. Tanto a Bíblia Hebraica Stuttgartense, você que talvez está num seminário, você é um aluno de teologia, e seu professor aí pediu para você, de repente, fazer umas exegeses, né, a partir do hebraico, então ele talvez recomendou para você comprar a Bíblia Stuttgartense, né? Então saiba que a Bíblia Hebraica Stuttgartense, ela está baseada nesse Códice Leningradense. Também a Bíblia Hebraica Quinta também está baseada no Códice Leningradense, certo? Então é a cópia completa mais antiga do texto massorético. Também o Códice de Alepo. Alepo é uma cidade da Síria, né? Então a cópia, agora veja bem, incompleta mais antiga do texto massorético. Cerca de 1/4 desse manuscrito foi queimado pelo fogo, mas o texto é muito semelhante ao Códice Leningradense, que é o que você tem acima, né? O projeto bíblico da Universidade Hebraica usa esse texto como base. Então, ó, aqui, o Códice Leningradense, você tem o ano aí, 1008 depois de Cristo. No Códice de Alepo, você já desce um pouco, você vai mais para trás, você vai mais para a Antiguidade, 930 depois de Cristo, né? Então já cai aqui. Só que perceba que o Códice de Alepo, ele é uma cópia incompleta. Ele é a cópia incompleta mais antiga do texto massorético. Enquanto que o Códice Leningradense é a cópia completa mais antiga do texto massorético, certo? Então, apenas para que a gente saiba. Então, essas são as fontes primárias. E também, em terceiro lugar, os manuscritos do Mar Morto. Então, as fontes primárias que se usam hoje em dia para lidar com essa questão dos manuscritos, para lidar com a questão de traduções que envolvem o Antigo Testamento, cópias, etc., né? Então, as fontes primárias tratando do Antigo Testamento são 3. Códice Leningradense, Códice de Alepo e também os manuscritos do Mar Morto, certo? Sobre os manuscritos do Mar Morto, nós já veremos detalhes muito riquíssimos, muito importantes sobre as descobertas do Mar Morto. Mas por hora, ele está aqui como terceira fonte primária, né, das traduções aí atuais referente ao Antigo Testamento. Então, os manuscritos do Mar Morto, de 1947 a 1956 depois de Cristo. Mais de 200 manuscritos bíblicos, né, oriundos da região em torno do Mar Morto. A maioria desses textos tem estreita concordância com as redações do Proto-TM. Lembre que é TM, texto massorético. Proto-TM seria, né, os escritos de séculos anteriores aos massoretas. Isso chama-se, então, aqueles que vieram antes, né, lá atrás, antes dos massoretas, vai se chamar de proto-texto massorético. Então, vou repetir aqui a colocação. A maioria desses textos tem estreita concordância com as redações do proto-texto massorético. 35% aí dos manuscritos, né, tem essa grande aí concordância, né? E ajuda a confirmar a precisão do texto massorético, certo? Então, os manuscritos do Mar Morto, na verdade, estão bem alinhados com os textos antigos. Na verdade, esses
textos encontrados, né, esses textos do Mar Morto, na verdade, eles são uma confirmação do quão fiel foram as transmissões, certo? Conforme você já vai poder verificar. Os manuscritos do Mar Morto, então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Observe agora com muita atenção como é importante. Você já ouviu falar provavelmente, né, as descobertas do Mar Morto, né, os manuscritos do Mar Morto. Então vamos agora olhar com atenção, porque isso aqui é muito, muito importante. Eu já adianto para você que os manuscritos do Mar Morto, eles estão mais inseridos dentro do contexto que envolve os textos do Antigo Testamento, certo? Então quando fala em manuscritos do Mar Morto, a ênfase recai sobre o Antigo Testamento, ok? Então, visto que estamos ainda dentro do Antigo Testamento, né? Então, os manuscritos do Mar Morto, na verdade, você vai ver que é uma riqueza isso, é algo maravilhoso, né? É algo que comprova o quão fiel foi a transmissão do texto do Antigo Testamento, certo? Então, vamos lá, de 1947 a 1956, descobertas ao longo de quase uma década, né? Os manuscritos do Mar Morto, colocando aqui para os irmãos, eles foram sendo descobertos ao longo de quase uma década, certo? O Geisler e o Nix, eles comentam que os manuscritos mais notáveis são os do Mar Morto, que datam do período que vai do século III a.C. ao século I depois de Cristo, ou seja, os materiais encontrados são dessa época aqui. O terceiro século antes de Cristo até o século I depois de Cristo. Ali foi encontrado um livro completo do Antigo Testamento, por exemplo, Isaías, você já vai ver com mais detalhes, tá? E milhares de fragmentos, os quais juntos representam todos os livros do Antigo Testamento, apenas com exceção do livro de Esther, certo? William Albright, ele destaca que os manuscritos do Mar Morto são a maior descoberta de manuscritos dos tempos modernos, né? William Albright, ele era um arqueólogo, né? Essa importante descoberta de manuscritos se deu por acaso. Claro que nós cremos na providência divina, certamente, né? Quando um jovem pastor árabe, Muhammad Adib, ele estava em busca de uma cabra perdida a aproximadamente 11 quilômetros ao sul de Jericó e a cerca de 1,7 quilômetros ao oeste do Mar Morto, né? Então o Muhammad, esse jovem pastor, ele estava à procura aí da cabra dele que havia desaparecido, né? E você vai ver aí o que acabou acontecendo, por isso nós cremos na providência de Deus certamente em tudo isso, né? O teólogo Hall Seed, ele pontua aqui na caverna 1, porque são várias cavernas, você vai ver, na caverna 1 encontravam-se vários grandes jarros com rolos de couro e papiro embrulhados em pano. Muhammad os levou a um antiquário em Belém. O antiquário entrou em contato com um estudioso sírio, que depositou vários manuscritos no monastério de São Marcos, em Jerusalém. Quando o professor Eleazar, da Hebrew University, da Universidade de Israel, né, hebraica, né, os viu, ele disse: essa é possivelmente a maior descoberta já feita na Palestina. Olha só o que disse esse professor, o Eleazar. Essa é possivelmente a maior descoberta já feita na Palestina, né? Então olha só que importante isso aqui, veja mais detalhes. Agora você tem aí um mapa, né, toda a parte geográfica para nos ajudar aí a sintonizar o local. Então você tem aí Qumran, né, os manuscritos, né, do Mar Morto, né, as cavernas de Qumran ou Qumran, né? Então você tem ali, ó, aqui você tem o Mar Morto, aqui você tem Qumran, aqui, né, você tem também um outro que é parecido, para a gente se localizar. O Mar Morto está aqui, Dead Sea, né, em inglês, e aqui você tem então próximo aí as cavernas de Qumran, né? Aqui também, para você mais ou menos ter uma dimensão, e aqui estão os jarros, né? Estão os jarros aí para que a gente possa ter uma ideia. Mas vamos adiante com mais detalhes ainda sobre isso. Você tem aí as cavernas, né? São várias cavernas, aproximadamente 11 cavernas. Você tem aqui cada uma delas. A caverna de número 1, ela fica aí a 1 quilômetro e pouco distante aqui, por isso que você tem essa espécie aqui de flechinha apontando a caverna de número 1. E você tem a caverna de número 4. A caverna de número 4,
é a que mais continha então esses manuscritos, a que mais foi encontrado manuscritos é na caverna de número 4, essa que você tem aqui, ó, com esse destaque, certo? Então são várias cavernas aí em toda essa região e muitos materiais foram sendo encontrados aí ao longo de quase uma década, certo? Você tem então mais ou menos o que aconteceu foi assim, né? Você tem ali esse pastor, né, de cabrinhas aí, né? Uma delas fugiu e ele foi atrás, viu que ela entrou aí nos rochedos, ele foi atrás e acabou então encontrando aí esses vasos, né? E aí quando ele foi ver, na verdade dentro desses vasos aí tinha aí os manuscritos, né, e coisas incríveis, né, manuscritos aí como de Isaías, de Abacuque e de todo o Antigo Testamento, exceto o livro de Esther, estavam encontrados, não aqui, nesse achado dele, né? Isso foi acontecendo depois ao longo dos tempos, as descobertas. Mas o que ele encontrou já no primeiro dia já foi o de Isaías, inclusive, né? Então observe, ele jogou uma pedra, né? Conta-se que ele jogou uma pedra, né, tentando aí encontrar a cabrinha que havia ali escapado, né? E aí ele percebeu que bateu em algo que parecia um vaso de barro, né? E aí então ele foi atrás, foi investigar e acabou aí fazendo talvez a maior descoberta de manuscritos em toda a história da Palestina, né? Observe aqui então você tem, né, o rolo de Isaías completo, eles chamam de rolo A porque há um outro também, né? Mas esse aqui é o rolo A, aproximadamente a datação desse material aqui, meus irmãos, é aproximadamente 150 a 100 antes de Cristo. Então ele foi encontrado na caverna 1, né, que foi o primeiro dia de achados aí. Então já foi encontrado o Isaías, né? Está hoje no Museu de Israel em Jerusalém. Essa foto inclusive é de lá, você tem aí a referência. Deixa eu tentar ver se eu consigo aproximar aqui a tela para que você possa ter uma dimensão melhor aqui, né? Então observe só, é algo até mesmo emocionante, né, para nós como cristãos. Aqui eu tenho selecionado para nós o texto de Isaías 53, versículo 5, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos restaurou estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então você tem aí todo o manuscrito, né, de Isaías. Perceba, esse material aqui, esse que você tem aqui, ó, em tela, esse print aqui, esse material é do ano 150 a 100 aproximadamente antes de Cristo, irmão, antes de Cristo. Se você for lá no museu em Jerusalém, o Museu de Israel em Jerusalém, né, e você pode verificar, está lá, né, é um lugar que você pode visitar. Então você vai se deparar com esse material e saiba que é um material encontrado ali naquelas cavernas, na caverna de número 1, em Qumran, e ele é antes de Cristo esse material. Vai lembrar que o profeta Isaías é mais ou menos do ano 700 antes de Jesus. Então você tem esse material aqui muito próximo, é uma cópia até bem próxima de Isaías. Isaías é do ano 700 aproximadamente. Esse material aqui é do ano 150 a.C. Então uma diferença aí, né, de uns 550 anos aproximadamente de Isaías, do original, né, do profeta Isaías, até essa cópia aqui, dá aproximadamente aí 550 anos. Então é um material realmente, uma riqueza isso aqui, né, meus irmãos? Então deixa eu tentar sair aqui para nós. Vamos continuar aqui. Agora você tem aqui também, foi encontrado um comentário do profeta Abacuque, no caso apenas os capítulos 1 e 2, né? Então este aqui é do profeta Abacuque. O ano é aproximadamente o ano 50 a.C., enquanto aquele de Isaías é de 150 a.C., esse aqui é do ano 50 a.C., é uma cópia do profeta Abacuque. Você tem aí então também a seguinte fala do Todd Fink, um estudioso cristão, o Todd Fink, ele destaca que existem cerca de 972 manuscritos, 15 mil fragmentos, que foram encontrados até hoje. O mais longo tem 8 metros de comprimento.
Os escritos consistem em manuscritos bíblicos e outros escritos religiosos que circulam ou circularam durante a era do Segundo Templo. Para ter uma dimensão, a era do Segundo Templo é mais ou menos o ano 516 a.C. até 70 depois de Cristo, né? Cerca de 230 dos manuscritos são referidos como pergaminhos bíblicos. No entanto, muitos dos manuscritos foram fragmentados e tiveram que ser reunidos. As cavernas 4, que fica bem ao lado da antiga Qumran, continha cerca de 75% de todo o material das cavernas de Qumran. Então aquela caverna de número 4, conforme havia falado, na caverna 4 é onde foram encontrados a maior quantidade aí desses manuscritos, né? Veja só, o Halsid, ele comenta que hoje sabemos que um grupo de judeus devotos, provavelmente essênios, abandonaram a vida urbana de Jerusalém por volta de 140 a.C. e passaram a viver nas colinas da Judéia. Fundaram a comunidade de Qumran. Durante a revolta judaica de 62 a 72 depois de Cristo, melhor, 66 a 72 depois de Cristo, as legiões de Vespasiano, né, destruíram o norte de Israel e sitiaram Jerusalém. Por volta de 68 depois de Cristo, quando os romanos se aproximaram da região do Mar Morto, a comunidade de Qumran escondeu. Veja bem, irmãos, né? Então, diante de toda uma reviravolta que aconteceu, então essa comunidade, é uma comunidade de essênios, provavelmente, né? Que viviam ali nessa região de Qumran. Então, diante de toda aquela situação, aquele agito, aquela situação difícil, eles esconderam esses rolos nas cavernas próximas, né? E isso aí, ó, período ali aproximadamente, né? Próxima época do Senhor Jesus. E veja que foram encontrados, esses materiais vieram a ser encontrados somente em 1947, agora, né? Há alguns anos aí, algumas décadas atrás, esses materiais então vieram a ser encontrados, né? Observe, sobre as incríveis descobertas dos manuscritos do Mar Morto, concluímos com a fala de Wilson Scholz. Ele diz o seguinte: nada do Novo Testamento foi encontrado naquelas cavernas. Lembre-se, destaquei que quando se fala em manuscritos do Mar Morto, são materiais, são livros, né, os manuscritos voltados ao Antigo Testamento, certo? A respeito do Novo Testamento, não foram encontrados nenhum manuscrito, né? Até mesmo uma questão até mesmo cronológica também, né, dentro desse evento, né? Veja só novamente a fala do Scholz, diz assim: nada do Novo Testamento foi encontrado naquelas cavernas. É claro, os documentos de Qumran ajudam e muito a entender o contexto cultural da época do Novo Testamento. Mostrou igualmente que o texto hebraico foi muito bem preservado através dos séculos, certo? Então essa que é a grande contribuição dos manuscritos do Mar Morto, né? Essa certeza da preservação e fidelidade, né, na transmissão das cópias do Antigo Testamento, certo? E aqui você tem um gráfico que nos traz aí um panorama geral de tudo isso que falamos, meus irmãos, em relação ao Antigo Testamento. Como foi esse processo de transmissão, né? Esse processo que envolveram também os escribas, ok? Então, veja só, você tem aí um gráfico que nos resume tudo isso. Veja bem, então você tem aqui, vamos por partes aqui de forma breve também, mas veja só. Escritos judaicos antigos, né? A transmissão do texto sagrado, aproximadamente 400 a.C. a 950 depois de Cristo. Essas transmissões aí, né? Então veja só, vamos pegar todo um apanhado geral aqui que envolve todo o Antigo Testamento, né? Claro, de forma muito resumida e objetiva. Mas você tem aí mais ou menos, tá? Partindo aqui de alguns pressupostos que eu já tenho em mente, né? A respeito da criação do homem, né, da idade da Terra, ok? Então eu vou seguir assim uma linha mais tradicional, da Terra Jovem, né, que nós procuramos seguir então essa linha. Então aqui aproximadamente você tem aqui o ano 4000, né, 4000 a 1600 a.C. Você tem aí toda a história universal, a história patriarcal. Então você tem desde o início de Adão e Eva
até chegar aí nos patriarcas, né? Até no caso chegar aí em Abraão, por exemplo, certo? Então do 4000 a 1600 a.C. Se você vier aqui, daí você vai ter aqui o Senhor Jesus e os apóstolos, né? Se você olhando só na linha de baixo agora, certo? Então você vem aqui, você tem o Senhor Jesus e os apóstolos, o nascimento de Jesus até o ano 95 depois de Cristo. Então se você vai pegar isso aí, você pega em escritos bíblicos do Novo Testamento, você está falando de Mateus a Apocalipse, certo? Então aí você vem em 1517, por exemplo, tem a Reforma Protestante, até chegar aí aos nossos dias, 2022, certo? Só olhando agora a linha de baixo, pessoal, certo? Só para não confundir, ok? Então, 4000 a 1600 a.C., a história aí universal e patriarcal. Depois você tem aí o Senhor Jesus e os apóstolos no primeiro século. Aí você tem aqui em 1500 e pouco a Reforma Protestante, até o século, até o ano 2022, século 21, onde nós estamos, ok? Agora vamos para a parte de cima aqui. Aí há umas divisões menores que envolvem, daí no caso, o trabalho de transmissão, o trabalho de cópias, né? Feito aí pelos escribas. Então observe só esse detalhe. Então você tem aí, por exemplo, no amarelinho aí que você pode verificar, você tem Moisés, né? Você tem desde Moisés, começando aí com 1500 até mais ou menos o ano 400 a.C., terminando aí com Malaquias, né? Então aqui você tem o começo com Moisés e vai até o profeta Malaquias. Moisés escreve o Gênesis até Deuteronômio e vai então até o profeta Malaquias. Você tem aqui todo o Antigo Testamento, certo? Lembre-se que Esdras, né? Esdras é o grande escriba, né? O mais respeitado de todos, considerado o maior escriba. Então Esdras está mais ou menos aqui, ó, nesse período aqui, 450, 400 antes de Cristo, certo? E aí você vem mais um pouco desse período aqui, que vai finalizando com Ageu, Zacarias e Malaquias, e você vai chegando aqui até o ano 100 antes de Cristo, certo? Já muito próximo ao Senhor Jesus. Aí você tem aí o trabalho, então, pegando daqui, ó, onde começa o azul, até aqui, você tem o trabalho dos escribas, o primeiro grupo de escribas, chamados soferitas, certo? Lembra deles? Então você tem aqui em azul. Esse período aqui de transmissão é o período dos soferitas, certo? Depois você tem aqui em vermelho, você tem começando aí mais ou menos aí, né, no ano 100 depois de Cristo, você tem aí a questão do Talmud, e aí você tem aquele grupo chamado de Tanaítas ou Talmudistas. É esse grupo aqui que vai até mais ou menos 500 depois de Cristo, certo? Então se você olhar pelas cores, você tem aí as divisões certinhas, certo? Depois de 500 até 950 depois de Cristo, você tem no verde aqui, ó, o trabalho dos massoretas. Lembra aqueles que colocaram a questão da vocalização, né? As vogais, certo? Então você tem aí os massoretas, né? Esse grupo muito, mas muito importante aí no processo de transmissão do texto do Antigo Testamento, certo? E aí, aqui em roxo, destacando para você, nós temos aí agora já então aqui em 1947 a 56, você tem a descoberta aí dos manuscritos do Mar Morto, certo? E aí pegando um gancho sobre os manuscritos do Mar Morto, aqui em roxo, né, as cores para nos ajudar aqui, então você tem aí em 1947, na Caverna 1, o jovem pastor, o Muhammad, que já falamos, né, dos 7 rolos, destaque para o de Isaías e Abacuque. Né? Na Caverna 1 foram encontrados 7 rolos. Dentre eles aqui, o mais importante, que é esse Isaías, e também o de Abacuque. Lembre-se, na Caverna 1 foi já logo aí o encontro aí do livro de Isaías, por exemplo. Né? Mas a caverna que mais se encontrou manuscritos foi a caverna de número 4, certo? Então você tem aí, ó, 1947, o rolo de Isaías é encontrado, e aí também no mesmo ano o rolo de Abacuque também foi encontrado, e veja aí algumas falas, pelo menos 2 falas, sobre o rolo de Isaías, que foi encontrado ali naquele ano. Veja o que diz o Gleason Archer. Ele diz o seguinte, ele deixa claro que as 2 cópias de Isaías, que são 2 rolos, lembre-se,
A e também o B, o mais conhecido e importante é o A. As duas cópias de Isaías provaram ser, palavra por palavra, idênticas ao nosso padrão da Bíblia hebraica em mais de 95% do texto. Os 5% de variações consistem de pequenos erros de alterações ortográficas. Eles não afetam em nada a mensagem da revelação, certo? E olha só ainda, o impacto da descoberta deve-se à precisão do manuscrito de Isaías, quando comparado ao texto massorético de Isaías. Veja, né? Você pega esses que foram descobertos agora, aqui, algumas décadas atrás, aí, no Mar Morto, e você compara com o texto dos massoretas de Isaías, então você tem ali uma exatidão incrível, né? Isaías 53, em um capítulo de 166 palavras, há somente uma palavra, no caso, formada por 3 letras, em questão, após centenas de anos de transmissão, e essa palavra não apresenta uma mudança importante no significado da passagem. Então você pega esses materiais que foram encontrados aí, irmãos, no Mar Morto, aqui, né? Esses materiais aqui, eles estão em perfeita harmonia com todas essas cópias aqui, né, dos escribas, né, que foram transmitidos aí. Então, olha só, aqui é um encontro desses manuscritos, certo? Do Mar Morto. E aí você tem, voltando para trás, aqui no verde, o trabalho dos massoretas. Se você volta mais para trás ainda, você tem os talmudistas. E antes do Senhor Jesus ainda, você tem aí também os soferitas. Então, quando você pega esse livro de Isaías aqui, ó, esse livro que foi encontrado na Caverna 1, esse livro de Isaías, irmãos, ele estaria aqui, ó, para você ter uma ideia, antes de Jesus. E quando vai se fazer as comparações de um para o outro, a exatidão é incrível, né? A precisão é incrível, certo? Então, esse é um panorama geral de como foi todo esse processo de transmissão, certo? Então, o que você tem nas mãos hoje, meus irmãos, o que você tem em mãos é a palavra de Deus. Agora o nosso foco foi o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento que você tem nas mãos é a palavra do Senhor e a fidelidade é realmente excelente, é altíssima, você pode sempre ficar em paz, certo? Lembre sempre do trabalho engenhoso, do trabalho cauteloso, do trabalho rígido daqueles escribas ao fazer a transmissão dos textos, das cópias, né? Certo? Ok? Então você pode descansar, você pode ficar tranquilo que o que você tem nas mãos é um material seguro, certo? Assim nós terminamos esse ponto que envolve a transmissão do texto do Antigo Testamento, certo? Mais adiante, na próxima aula, na parte C da aula 4, nós vamos tratar então sobre o processo que envolveu o Novo Testamento, tá certo? Que Deus abençoe aí grandemente a sua vida.